Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, meu irmão. Hoje é domingo, dia 14 de abril de 2024. E nós estamos aqui fazendo a meditação diária. Hoje aí um pouquinho mais tarde. Eu tive um compromisso muito cedo pela manhã. E aí retornei. E aí já sabe, ajudando aqui em casa. E a mãe fazendo almoço, graças a Deus. E aí agora é que eu consegui aqui parar para meditar na palavra de Deus um pouquinho com você. Tá bom? Hoje é o teu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial. Hoje é aniversário aí de 3 lindonas, né? E um lindão, pois é. É o teu aniversário também, de repente eu nem vou falar teu nome, mas Deus, que é muito mais importante do que eu, te abraça nesse dia, nessa tarde. Hoje é aniversário da minha querida Marilza, aqui da Metodista Central de Nilópolis. Deus te abençoe, ó. Um beijão no teu coração, Marilza. O aniversário da Vivi tá chegando, a filha da Marilza. Então, Marilza, um beijão. Se Deus quiser, vou te abraçar hoje mais tarde, tá bom? Aqui na igreja. Hoje é aniversário da Thelma, que foi minha aluna no seminário, agora é pastora Thelma. Deus te abençoe, minha lindona. E ela também está sempre ouvindo aqui a meditação diária. Hoje é aniversário da minha amiga, minha linda Patrícia Tomasquim. Ó, garota, você sabia que eu tô dando aula de hebraico? Um beijo no teu coração. E eu sempre lembro de você, não adianta, eu sempre lembro de você. Estudei pra caramba, tô dando aula. E continuo estudando pra caramba. Então, ó, beijando no teu coração aí no esposo, tá? Nos filhos, na filhota, tá bom? Deus continue te abençoando. E hoje é aniversário também do Johnny, que foi meu aluno e é pastor também aqui em Nilópolis, na Igreja Metodista Paulo de Tarso. Beijão, Johnny, para você, para a esposa, para a igreja toda aí, tá bom? E você aí cujo nome eu não falei, receba também meu abraço, meu carinho, mas acima de tudo, receba o amor de Deus nesta manhã, tá bom? Receba esse amor do Senhor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim para nós, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo, amou você, amou a mim, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, eu, você, não pereça, mas tenha vida eterna. Salmo 116, verso 1 diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: há muito, o profeta diz, que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei,
e com amorável benignidade eu te atraí. O Senhor te aparece hoje dizendo: com amor eterno eu te amei e com amorável benignidade eu te atraí. Tá bom? Então Deus te abençoe aí e encha o teu coraçãozinho deste amor. A meditação de hoje vem da nossa irmã Daphne, lá do estado de Maryland, nos Estados Unidos. O título: Um exército de ajudantes. E a epígrafe: Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Meu irmão e minha irmã, a meditação da Daphne é muito profunda. Eu li ela de manhã bem cedinho, mas não tive como fazer aqui com vocês. E aí a gente precisa pensar, né? Esse título, Um exército de ajudantes, o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E o texto que nós lemos, 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18, que falam sobre o amor. Esse capítulo 3 fala sobre isso. O capítulo 4 também fala sobre o amor. E aí, João diz: nisto conhecemos o amor. Em que nós conhecemos o amor? Vem logo depois a explicação. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Jesus Cristo, ele é o mestre, porque na sua própria vida ele trazia as lições. Jesus Cristo é o Senhor, porque a sua própria vida ele deu, ele entregou. Ninguém lhe tirou a vida, ele deu a sua vida. E isso foi por amor. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos levar, como diz Gálatas 6:2, as cargas dos nossos irmãos, segundo a nossa possibilidade. Todo momento em que eu puder aliviar um pouco a carga do meu irmão, eu devo fazê-lo. E todo momento também em que a carga em mim estiver muito pesada, eu posso também dividi-la com meu irmão, pedir ajuda, né? Pedir ajuda. Sabe, a gente está vivendo um tempo em que parece que a humanidade não é mais humanidade, né? É tudo muito estranho, né? É tudo muito estranho. Hoje eu andei de trem, né? E eu fico bastante preocupada, vamos dizer assim, apreensiva, preocupada, até mesmo chateada, quando eu estou no trem e eu olho para um vagão, e eu olho, né? Sento num banco aqui e olho para o banco à minha frente, ou eu olho ao meu redor e eu não vejo ninguém conversando. Eu vejo cada pessoa olhando para o seu próprio celular. Pode estar estudando, pode estar fazendo algo importante, mas pode estar simplesmente vendo coisas sem sentido, né? Em vez de olhar para o lado, conhecer uma pessoa, conversar com ela e talvez até naquela conversa levar um pouco, tirar um pouco a carga daquela pessoa.
sabe? E qualquer coletivo, é que eu tô falando do trem, mas o metrô, o ônibus, uma fila, né? Fila é o lugar onde você mais conversa com os outros. Hoje em dia não está mais assim. A pessoa sabe que ela vai enfrentar uma fila, então ela já pega o celular e fica ali, né, se distraindo com o celular, em vez de ser atraída pela conversa com alguém, e se interessar pela vida de alguém, sabe? Meu irmão e minha irmã, que nesse dia a gente entenda. Nisto consiste o amor. Nisto, conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E aí ele entra na questão realmente econômica. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ora, se eu tenho recursos, eu não posso fechar o meu coração para a pessoa que está ao meu lado. O amor de Deus está em mim, aí eu divido os meus recursos e aí eu abençoo a outra pessoa. Isso é o natural, né? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, né? Esse língua é nem da boca para fora, né? Mas de fato e de verdade, né? Eu já passei por uma experiência em que eu vivi exatamente isso, da pessoa que estava precisando, né? E alguém falou assim: Deus te abençoe. E aí a lágrima desceu, né, no canto dos olhos, porque aquela pessoa que falou Deus te abençoe, né, conhecia a palavra de Deus, né? E a lágrima desceu e a pessoa pensou que eu estava emocionada por ter dito Deus te abençoe. Mas na verdade eu precisava de um favor, né? Eu precisava de uma acolhida, né? E eu me lembrei agora exatamente desse fato, né? Então, se você já passou por isso, você sabe, né? E a gente que já passou por isso, certamente a gente não vai fazer a mesma coisa. Porque a gente sabe a dor que é, né, de escutar um Deus te abençoe de alguém que poderia te ajudar e não te ajudou, né? Não foi nada grave assim, mas era algo que eu precisava. Já é mais melhor contar, né? Então vamos contar. A gente está com um tempinho. Uma experiência que eu tive foi lá nos Estados Unidos. Eu estava estudando para o doutorado, para o livro de Ruth, né? E aí eu consegui ser ouvinte em um curso de um mês numa universidade metodista lá de Nova Jersey. E eu consegui também um alojamento feminino emprestado, né, um quarto. Só que a menina chegou 3 dias antes, né, do previsto, né? E segundo a regra lá, eu não poderia ficar com ela no alojamento, porque o alojamento é para uma pessoa, né? Não poderia mesmo. E se descobrissem, ela seria penalizada. Então, o que aconteceu? Eu fui pedir a algumas pessoas que, no caso, casais, né, que tinham alojamentos maiores, porque aí o alojamento de casal era grande, porque tinha o quarto, tinha a sala, era alojamento familiar, vamos dizer assim. E ali poderia receber o hóspede, né? E aí seriam 3 noites, na verdade seriam 2 noites, porque na última eu já viria embora, né? E aí o casal, aí eu fui com
uma pessoa pedir e tal, e não. E a pessoa disse isso, Deus te abençoe, né? Não, você vai conseguir. E aí eu fiquei assim, foi nessa hora que a lágrima desceu. Mas aí, graças a Deus, aí eu vou te dizer o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu tomava chá com uma professora, não a do curso, se fosse a do curso, mas não a do curso. Uma outra professora que nem me conhecia direito, me conheceu lá, era uma professora de cultura americana, né, de inglês e cultura americana, que dava aula para pessoas que não fossem americanas. Então, eu tomava chá com ela. Ali, algumas tardes eu tomei chá com ela. E aí até que nesse dia eu cheguei com semblante triste e tal, e ela perguntou o que aconteceu. E aí a pessoa que estava comigo falou, a Alessandra falou em inglês com ela, a Alessandra aconteceu isso, e ela precisa de uma acolhida de 2 dias, 2 noites para dormir e tal. E aí meu irmão e minha irmã, ela falou assim, o quê? Vai, Alessandra, você vai para minha casa. A minha filha não está em casa. E ela falou assim mesmo, a filha dela tinha viajado. E ela falou, nesses 2 dias, essas 2 noites, você será minha filha. Olha, gente. Pois é. E aí eu fui a filha dela. E era 1 hora mais ou menos ali só que tinha um porém, né? Ela saía da faculdade 11 horas da noite, tinha que estar no dia seguinte 9 horas da manhã. Eu falei, tudo bem. E ainda por cima eu ganhei, né, um pouquinho de inglês grátis, porque aí o percurso inteiro a gente ia conversando e ela dizia assim para mim, se você não entender, eu falo em espanhol. Tá, mas vamos conversar em inglês, é bom que você treina um pouco e tal. E aí eu fui, né, conversando com ela, ainda cheguei na casa dela, ela fez questão de fazer a cama pra mim. Não, eu faço, ela falou isso, né, você é minha filha, então vamos tomar um chá. E aí foram 2 noites maravilhosas. Então, meu irmão e minha irmã, eu passei pela situação, né, e logo depois também eu fui abençoada e Deus viu o que ia no meu coração, né? Então, que hoje eu e você possamos ter a certeza que há, como diz aqui o título da meditação da Daphne, um exército de ajudantes, né? Que eu e você possamos fazer parte desse exército, tá bom? E que a gente não ame só de palavras, né? Só da boca para fora, mas de fato e em verdade, tá bom? A Daphne diz assim, vários anos atrás, um amigo e irmão em Cristo foi diagnosticado com câncer de cólon. Com o diagnóstico, veio uma infinidade de preocupações. Ele era o principal provedor financeiro de sua família. Então, por quanto tempo poderia trabalhar para sustentá-la? O apóstolo Paulo admoestou a igreja na Galácia a carregar os fardos uns dos outros. Através da longa luta do nosso amigo, Deus ensinou a mim e a outros o verdadeiro significado das palavras de Paulo. Para carregar o fardo de outra pessoa, devemos sacrificar alguma coisa, seja tempo, energia ou dinheiro. Algumas famílias juntaram recursos para pagar o aluguel e as contas. Alguns deram vales presentes para compras. Alguns se ofereceram para levá-lo às sessões de quimioterapia. Um exército de ajudantes se apresentou para suportar os fardos dessa família. Acima de tudo, estávamos em constante oração pela cura do nosso amigo. Aprendemos também que quando Deus nos chama para carregarmos os fardos uns dos outros, isso não significa que devemos carregar tudo sozinhos. Só precisamos carregar a parte que nos é dada. Se cada um de nós fizer a sua parte, isso diminuirá a carga geral. Ao carregarmos os fardos dos outros,
cumprimos a lei de Cristo, amar uns aos outros, como Deus nos amou. Vamos orar com a Daphne, querido Jesus. Ensina-nos como amar os outros como Tu nos amas. Ajuda-nos a carregar os fardos dos outros com compaixão. Em Teu nome, amém. Pensamento para hoje: demonstra o amor de Deus carregando os fardos dos outros. Oremos pelas pessoas que foram recentemente diagnosticadas com câncer. Pai, nessa tarde, nós oramos pelas pessoas que foram diagnosticadas com câncer, Pai. Toma em Tuas mãos, que um exército de ajudantes se levante, Senhor, para ajudar, para colocar para cima, para animar, para estar junto, para levar as cargas. Ah, Pai, nós pedimos isso. E que cada um de nós possamos fazer parte de um exército de ajudantes que auxilia alguém. Muito obrigada, Pai. Obrigada de forma muito especial pela vida da Marilza, da Patrícia, da Thelma, do Johnny e de tantos outros que completam mais um ano de vida nesse 14 de abril. Abençoa, Senhor, com muito carinho. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, tardezinha, noite de domingo. Excelente semana, tá bom? Deus te abençoe. Continua aí orando por mim.